Olá, pessoal. Estamos aqui para mais uma aula de Educação Física com a professora Ana Ruth. Hoje, continua dando continuidade ao nosso assunto sobre esportes. Hoje vamos falar sobre o handball. O handball é um esporte coletivo que envolve passes de bola com as mãos. Praticado entre duas equipes, o nome dessa modalidade esportiva proveniente da língua inglesa, visto em hand, significa mão. A bola do handebol é feita de couro e para as equipes masculinas ela possui um diâmetro maior. A feminina, o diâmetro da bola é menor e na masculina ela é um pouco maior. Aqui nós estamos vendo na imagem abaixo uma competição com duas equipes, né, jogando uma partida de handebol. Sendo assim, para os homens ela tem 58,4 centímetros de circunferência e massa de 453,6 gramas, já para as mulheres é 56,4 centímetros de circunferência e massa de 368,5 gramas. Vamos falar um pouco sobre a origem do handebol. O handebol foi criado em 1919 pelo atleta e professor de educação física alemão Karl Lesse, 1890 a 1956. Nesse ano, ele e os outros parceiros de trabalho reformularam um esporte para deficientes visuais chamado de Torball. Logo aqui abaixo, a gente está vendo a imagem do professor de educação física, Karl Sigerlis. Ele foi o fundador, né, do handball. Vamos falar um pouquinho sobre a história do handball. Desde sua criação, o handball, tal como qual o conhecemos hoje, sofreu algumas modificações. O local de jogo, por exemplo, era ao ar livre em gramados, e os espaços eram menores. De acordo com o passar do tempo, ele foi evoluindo e agora se joga em quadras. Agora o esporte é executado em quadras fechadas de 40 por 20 metros. Além disso, no início, o handebol era um jogo exclusivo para mulheres. Eles eram, no começo, né, eram só para mulheres, depois foi evoluindo e ficando para homens também. Mais tarde, e com a inclusão nos esportes olímpicos, ele passou a ser jogado por ambos os sexos. Como foi criado por um alemão, ele começou a ser jogado em Berlim, na Alemanha, durante a Primeira Guerra Mundial. No entanto, não demorou muito para se difundir-se pela Europa e ainda para outras partes do mundo. Que ele começou lá na Alemanha, né, por conta do fundador, que foi de lá, mas depois, com o passar do tempo, né, ele começou a se difundir por toda a Europa. Outro fator que diferencia de sua origem é pelo número de jogadores. Quando foi criado, ele continha um total de 22 jogadores, ou seja, 11 em cada equipe. Hoje o número foi reduzido para 14 no total, 7 jogadores em cada equipe. Já no final dos anos 30, o handebol passou a ser um esporte oficial dos Jogos Olímpicos de Berlim. Nesse momento, o jogo ainda era disputado por duas equipes de 11 jogadores cada. Ainda, né, em Berlim, ele ainda era disputado por 11 jogadores, né, de cada equipe. Com as novas mudanças de jogadores e espaço, ele passou a fazer parte dos Jogos Olímpicos a partir de 1972. Além disso, o esporte se espalhou pelo mundo e atualmente encontramos diversas competições que ocorrem a nível nacional e internacional. Merece destaque o Campeonato Mundial de Handball nas categorias feminina e masculina, que ele começou, né, bem tímido, mas que agora já ocupa um grande espaço, né, em competições tanto em nível nacional como internacional. E o que merece um grande destaque, né, é o Campeonato Mundial de Handebol nas categorias tanto masculina como feminina. Já em 1999 foi fundada a Federação Internacional de Handebol, com sede na Brasileia, Suíça. Esse órgão é responsável pelo esporte a nível mundial. Nos dias de hoje, o handebol é praticado em mais de 180 países do mundo. E está vendo que com o passar do tempo, né, ele foi evoluindo cada vez mais. Hoje a gente já tem
um número de países bem grande, né? Que são 180 países ao mundo que participam, né, das competições de handball. Já o handball no Brasil, ele passou a ser reconhecido a partir dos anos 30, em 1940, foi fundada em São Paulo a Federação Paulista de Handball. Esse momento foi um importante passo para a consolidação do esporte no país. Já em 1979 foi fundada a Confederação Brasileira de Handball, CBHB, com sede na cidade de Aracaju, Sergipe. Este órgão é responsável pelos eventos de handebol que ocorrem no país. Que no Brasil, né, ele começou a ser jogado na década de 30, exatamente no ano de 1940, que com isso foi se expandindo, né, para a cidade de Aracaju, no ano de 1979. Atualmente, diversos estados possuem equipes de handebol com destaques para São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro e Paraná. Mesmo que o handebol tenha certa representatividade no país, esse esporte ainda é menos praticado em relação ao futebol, voleibol e basquetebol, etc. Ele é bem reconhecido, né? Tem muita representatividade, que representa muito o Brasil, mas ainda ele é um dos menos praticados, né? Levando em consideração o futebol, o vôlei e o basquete. Ele ainda fica mais abaixo do que esses três que são adiante. Agora vamos falar um pouquinho sobre o handebol feminino. Nos Jogos Pan-Americanos de 1999, que teve lugar no Canadá, a seleção feminina conquistou a medalha de ouro. Com isso, a equipe foi classificada para os Jogos Olímpicos de Sydney, que foi na Austrália no ano de 2000. Em 2013, ocorreu na Sérvia o Campeonato Feminino Mundial de Handebol. Novamente, a seleção brasileira foi campeã. Aqui a gente está vendo, né, a seleção, uma foto da seleção brasileira campeão dos Jogos Pan-Americanos em 99, que é toda a seleção, o time da seleção. Vamos falar um pouquinho sobre os fundamentos do handebol. Os principais fundamentos do handebol são dividido em dois tempos de 30 minutos cada. Um tempo de 30 e vira, e mais outro tempo de 30. Possui um intervalo de 10 minutos entre cada etapa. Termina 30 minutos, aí tem um intervalo de 10 e volta. Existem dois árbitros e um cronometrista. O jogo envolve dribles, passes e recepção de bola entre os jogadores. Os, os fundamentos são os mesmos do futebol, sendo que com a mão. O arremesso é uma técnica muito utilizada para fazer gols. A maneira de segurar a bola no jogo é chamada de empurradura. Como é pegada na mão e jogada, é chamada de empurradura. Vamos ver algumas regras do handball. O objetivo do handball é fazer gols, portanto, ganhar a equipe que fizer mais gols. Para essa habilidade e a rapidez dos jogadores, favorece o resultado final. Quando a bola está na mão do jogador, ele pode dar 3 passos até arremessá-la para outro. O jogador, quando está com a bola na mão, ele não pode dar mais de 3 passos com a bola na mão sem arremessar para o próximo jogador. Isso também vale para o tempo, ou seja, cada jogador pode permanecer com ela nas mãos durante 3 segundos. Isso faz com que o handball seja um jogo bem dinâmico. A gente não pode passar bastante tempo com a bola, igual no futebol, né? Tem aquela quantidade de tempo. Se passar, o jogador pode ser punido. Por isso que ele é considerado um jogo bem dinâmico. Já as faltas. As faltas são cometidas quando há toque de bola com os pés ou outras partes do gol. Também é considerado falta se um jogador tentar arrancar a bola das mãos do outro. Além disso, independente da gravidade da agressão entre os jogadores, ocorre falta. Assim, empurrões, chutes, cotoveladas são consideradas faltas. Como no futebol, o cartão amarelo e vermelho dado pelo árbitro. Aqui também a gente vai ter o cartão amarelo e o vermelho, que eu vou falar dele logo mais à frente. Mas aqui está falando um pouco sobre as faltas, né? No caso, o jogador não pode arrancar a bola da mão do outro, a não ser que ele bata e ele consiga pegar, pode. Mas não pode arrancar, que é considerado uma falta. Vou falar um pouquinho sobre o cartão amarelo. O cartão amarelo serve como advertência ao jogador que cometeu alguma falta.
No total, ele não pode receber mais de 3 cartões amarelos durante o jogo. Se isso acontecer, ele é desclassificado. Em resumo, 3 amarelos equivale a um vermelho. No segundo cartão amarelo, o jogador sai da quadra por 2 minutos de jogo. Ele é quase como o do futebol, né? Só que ele é diferente, que se receber 3, ele está expulso. E no caso 2, ele fica 2 minutos fora de quadra para pensar, né, no que fez. E para voltar ele fazer mais, né? Precisa mais, ele vai ser expulso. Já o cartão vermelho é dado pelo árbitro quando o jogador comete uma falta mais grave por recebê-lo. Ele está fora do jogo, a equipe fica com o jogador a menos durante 2 minutos. Passando esse tempo, o jogador pode entrar na quadra. O cartão vermelho indica a expulsão do jogador. No caso, tem essa diferença também, né? Que o jogador que recebeu o cartão vermelho, ele não pode voltar mais para a quadra, mas no caso a equipe pode repor o time depois de 2 minutos, que passado daquele jogador ter ficado fora. Agora vamos falar um pouco sobre a quadra. A quadra de handebol possui 40 metros por 20 metros. De cada lado estão os respectivos gols que medem 2 por 3 metros. O piso é geralmente de madeira envernizada ou ainda emborrachada. Já os jogadores, o handebol apresenta duas equipes de 7 jogadores, desses 7, um deles será o goleiro do time. Interessante notar que ele é o único jogador que pode encostar os pés na bola sem que seja considerado falta. Só o, só o goleiro que pode tocar na bola com os pés, que não é considerado falta por ser o jogador, o goleiro, mas os outros todos que tocarem será considerada falta. Bons estudos e até nossa próxima aula. Obrigado.